Hello guys and welcome to another Fluent English class. Bem-vindo a mais uma aula Fluent English. I'm here with Eric again. How are you doing, Eric? Hello everybody, how are you? I'm okay, thank you, Ian. And today we're going to talk about the present perfect. Present perfect. Vou falar sobre present perfect. É uma coisa que muitos brasileiros têm muita dificuldade. That's very true. Nós não temos uma coisa em português que faça um paralelo com isso, né? Então nós vamos ter que entender isso daí do zero, né? Sem buscar um paralelo em português, porque senão não adianta nada, tá? Então, como é que usamos o present perfect? Tem que entender por que usamos, ou quando usamos, qual que é a razão. Sim, o presente perfeito ele vem quando ok, nós estamos falando de coisas do passado sempre, então situações que aconteceram no passado, tá? Essa é a número 1. Coisa número 2 ok, as coisas aconteceram no passado, então past actions, past things, não é? Past actions. Aí qual que é? Tem algumas condições, né? A primeira condição também uma condição que nós temos também é que ele é usado quando a coisa não tem data, né? Específica. So the date is not important. Não é específico, né? Não foi ontem, não foi anteontem, não foi mês passado. É uma coisa que tem acontecido ou que aconteceu, porém sem que seja importante falar do tempo. Então nunca nós vamos ter um tempo específico mesmo. Aquilo aconteceu e acabou, porque isso aí é o passado simples, é o past simple. No presente perfeito não tem tempo específico. Então podemos falar que a data não é importante. Não tem uma data específica. A duração pode ser importante, mas a data... Mas a data não, em si não é importante. Exato. Ok? Very good. Então, ok, são essas duas coisas. Então, para começar aí, né? Então nós temos o que é no passado, que não tem data específica, tá? E que é relevante para o presente também. Então tem uma relevância muito grande. It's relevant to the present. Relevant to the present. Exato. Então também... Ou então uma coisa que acabou de acontecer também. Nós usamos para isso também. Quando é extremamente recente. Que é, por essa razão, por ser extremamente recente, ele é relevante para o presente também. Então acaba caindo na mesma categoria. Mas se acabou de acontecer, ele é relevante para o presente, você usa o present perfect. Ou então ele aconteceu muito tempo atrás, mas ele continua relevante para o presente, então ele é present perfect. Ou então aconteceu no passado, ele é relevante para o presente, pode ser nem tanto, pode ser talvez não tão relevante para o presente assim, mas ele aconteceu no passado, não tem data específica, e você está falando que você já fez isso na sua vida, né? Então, por não ter data específica, você usa o presente perfeito. Então, também. como é que usamos esse present perfect? Vamos dar exemplos para deixar isso mais claro, né? Então, por exemplo, I have been... Então, olha... A palavra-chave aqui vai ser have. Exato. I have traveled. Vamos começar com traveled. Vamos explicar o been separadamente depois, porque é um caso um pouco mais complicadinho, né? Então... Tá, então I have been to Paris 2 times. So I have been... Or twice, which is better. I have been to Paris twice. Não é? Do mesmo jeito você podia falar I have traveled. Não é? I have traveled to Paris twice. Podia ser também. Traveled. Exato. To Paris twice. Agora, coloque em cima do been, Ian, por favor, o gone. I have gone to Paris twice. Pra gente explicar aí o been e o gone, que nesse caso aí nenhum deles é o verbo to be. Nos dois casos aí, o gone e esse been e esse gone, eles são o verbo go, tá? Agora, o verbo go, ele tem dois particípios passados, ele é o gone or o been, tá? Então, você percebe que esse been não é do verbo to be, e sim do verbo to go, por causa do to na frente, tá? Você não tem como estar to a place, você pode estar in a place, mas nesse caso, então, porque tem to, você sabe que isso é do go. Então, I have been to Paris é o melhor jeito de falar eu já fui para Paris, ou eu fui para Paris 2 vezes, tá? Agora, se você quiser falar eu estive em Paris 2 vezes, você tem que trocar a preposição. I have been in Paris twice. Tá? Então essa coluna aqui seria o verbo no past participle. Isso, exatamente. Se você entrar no nosso material, você vai no word list, na lista de palavras, tem todos os verbos e verbos irregulares. Nos verbos tem 3 colunas, tem o infinitive form, o past simple e o past participle. Lembrando que é sempre a terceira coluna. Sim. Agora a gente vai começar a usar os verbos da terceira coluna. Certo, então vamos falar das contrações também, né? I've been or he's been, não é? Vamos começar com I have, que você fala I've, não é? I've. I've. Então podemos usar
Vou até colocar aqui para vocês verem. Ó, colocar assim. Apóstrofe VE. Que é igual. I Exato. have. Muito bem. A mesma coisa acontece com you também. You've been to I Paris. You've traveled. You have seria you. Ok? You have. Muito bem. Agora o he, she, it fica um pouquinho mais complicado para o pessoal, porque ele é a mesma coisa do verbo to be, né? He is é a mesma coisa do he has quando você faz a contração. His, apóstrofe S. Apóstrofe né? S. Então é a mesma coisa que acontece depois que você contrai o verbo to be, acontece quando você contrai o auxiliar has no present perfect. Seria he has. He has. He has. Que seria she's. She's been. She's been. Quer dizer, she has been. Ok? It seria it's. Normal? Sim, mesma coisa. So it's been a while. It has been a while. It's been a while. It's seria it has been a while. Como é que falar? It's been a while. Foi um tempo, já passou um tempo. Né? Tem um tempo, né? Tem um tempo. Tem um tempo que it's been a while that. Okay. The next one is we've, nós, que é we have, you've, and Dave, mesma Dave. coisa. Que é we have, you have, and they have. Okay? Very good. So, you have never been here before, maybe the negative or not? Negative next time. Vamos falar do negativo no próximo vídeo, né? Então vamos falar nos concentração nas afirmativas mesmo, né? Então, you haven't had lunch today. Você não almoçou hoje ainda, né? Considerando, coloca esse exemplo aí para explicar a diferença. You haven't had lunch today. Desculpa. No negativo? Ah, isso, né? No, you've assim, You've had lunch today. You have, okay, you've had lunch. So you've had lunch. So you've had lunch right here. You've had, né? Vamos colocar o verbo no particípio ali, né? Lembrando que os verbos irregulares, no caso do go, que é gone ou been, o verbo to be, que é o been, e o verbo to have é o had. Então você tem que consultar isso na sua lista de verbos irregulares, tá? Porque os verbos regulares, eles vão funcionar no passado simples como no particípio passado, né? Wanted, não é? Traveled. Mas no caso de have, had, né? No go é go and falar, gone. Né? Oi? É engraçado falar have had. É, mas sim. I have had lunch today, não é? Eaten. I have eaten. I have eaten today. Nesse caso aí, se você falar isso, I've had lunch, é quando alguém te pergunta, por exemplo, vamos almoçar? Would you like to have lunch? Or do you want to go have lunch? Eu falo, no thanks, I've had lunch. I've had lunch eu já today. almocei. Eu almocei hoje. I've had lunch today. Agora, você pode... Por que você usou I've had lunch today? Porque a pessoa te perguntou isso, né? Essa informação do passado é relevante para essa conversa que está acontecendo agora, né? E também é recente, né? Então, porque é recente, você também usa, né? Então, podemos lembrar que sempre usando o past participle nessa coluna aqui. Basicamente, o present perfect assim, não é muito complicado, né? Não é. Você tem que lembrar de colocar o verbo no past participle. Sim, sim. Eu acho que o already, o yet, essas outras palavras nós vamos falar nesse vídeo ainda ou no próximo, Ian? Vamos falar o since and for. Ok, então vamos pedir um pouquinho aí da cooperação aí dos nossos alunos, né? E fazer um pouquinho maior esse vídeo, né? Para tratar do already, yet, não é? E never, que são palavras importantíssimas aí para a construção do present perfect, são muito usadas, tá? Então vamos descer lá, Ian, por favor, para a gente falar sobre isso. Então, ó, since, for, nós temos o already também aí, não é? Ou nós temos... Não, na próxima lição. Na próxima lição, tá bom. Então, so I have worked here for 3 years, for example. So, I have worked here. Esse é o de baixo, tá?
Esse é o de baixo. Oh, sorry. Ok. Usa o I've. Pode ser também. I've worked since. Ok. É a mesma coisa, tá? I've worked here. I've worked here for 3 years. Não é? Então, I've worked here for 3 years. Eu trabalho aqui há 3 anos, ou eu trabalhei aqui por 3 anos, dependendo do contexto, tá? Se a pessoa disser, por exemplo, Where do you work? Eu posso responder, I work at Mindset Institute. I work at fluentenglish.com. I have worked here for 3 years. So I've worked here for 3 years, um período de tempo. Isso, então significa que eu continuo trabalhando lá. Então por isso que não pode ser o passado simples, né? Porque aquilo não acabou, né? Então no since seria I've worked here since 2011, porque seriam 3 anos, né? I have worked here since 2011. Então desde, né? O since é o desde e o for é o período, né? Por quanto tempo aquilo durou, né? Então period. Isso. Eu acho que tá legal a explicação do since e do for por agora. Simples, né? É muito simples, não tem muito o que dizer. Eu sugiro que o pessoal entre aí no Everyday English 2, Module 7, Situation 1, Part B. And you can find some activities to do there, some more grammar, and you can continue practicing, right? Ok, that's it, guys. Então, lembrando que for é um período durante 3 anos, since é desde, né? E você usa o Present Perfect no Past Participle, na terceira coluna dos verbos. Tá? Eu já estive, I've been, I've gone, eu já fui, I've traveled, eu viajei. I've eaten, comi, okay? Very good. And I'd like to remind our students to think about the differences between the present perfect and the past simple, because that helps out a lot when you are trying to understand this. Tentem pensar nas diferenças entre o passado simples e o presente perfeito, porque esse é o tipo de coisa que ajuda bastante a fixar a gramática na cabeça, né? Exactly. All right, guys. Thank you so much, Eric. Thank you, Ian.